Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 12 de novembro de 2022. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor. Na descrição, vocês encontram aí o endereço de e-mail e poderão, então, enviar o número do WhatsApp para que os números sejam, então, incluídos em nossa linha de transmissão. Aqueles que estão aqui conosco, ao vivo, né? Quem está aí pela primeira vez... Creio que o Francisco de Assis, se não for a primeira vez, é uma das primeiras, né, Francisco? Seja muito bem-vindo, viu? E todos os demais, né, que estão acompanhando aí essa série, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Vamos elevar a Deus uma prece? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos, ainda que pelo Zoom, para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito ilumine de modo especial a Elda, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, irmãos, a gente está estudando o livro a Preparação para a Crise Final, né? E agora a gente já está indo para os capítulos 8 e 9. Hoje nós vamos estudar o tempo de angústia, né? Então, o capítulo 8 é um capítulo bem pequeno, que ele traz apenas uma noção, uma distinção, né, entre o tempo de angústia e o tempo de angústia de Jacó, né? E aí ele faz uma distinção pequena, dizendo que a única razão pela qual separamos este tema num capítulo à parte é para que o leitor não caia de maneira nenhuma em fácil confusão com respeito à expressão tempo de angústia. No escrito de Sr. White, essa frase aparece aplicada a duas épocas fundamentais distintas em suas características, embora em ambas tenha que haver angústia geral no mundo. Então, tem dois momentos que a Sr. White cita, né? E mostra lá a época que termina com o fim do tempo da graça, a qual se referiu o Senhor em seu sermão profético, quando disse: "E na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror ante a expectação das coisas que hão de acontecer no mundo." E tem um segundo momento, que é o período que caracteriza-se por guerras, terremotos, pestilências, falsas profetas, imoralidade crescente, sinais astronômicos, temor, desfalecimento geral, pregação do evangelho a todo mundo. Então, termina no momento em que se emite o decreto de Apocalipse 22:11, quando há o fechamento da porta da graça. Ou outras palavras, podemos dizer que se une com o tempo de angústia propriamente dito. Nesse preciso momento, termina o tempo da graça. Então, a gente tem aí também, pode passar o outro slide, um tempo de angústia, que é a época que se segue imediatamente ao fim do tempo da graça, que finda com a própria aparição de Cristo nas nuvens do céu em sua segunda vinda. Então, esse será um tempo muito angustioso. E tem um tempo de angústia prévio. Aí, no livro, ele traz 3 textos, né, que demonstram esse tempo de angústia prévio, que é o seguinte: "Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. E vi a espada, a fome, a pestilência e a grande confusão na terra." Então, durante o tempo aí de pregação que nós vamos ter agora, né, com o alto clamor, nós vamos levar a mensagem para pessoas que são filhos de Deus, mas que ainda não guardam o sábado, nem conheciam o sábado. Então, durante esse período, né, ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Então, quer dizer, a gente vai estar cheio do Espírito Santo, proclamando o sábado, mas a gente vai estar em um momento de angústia, né, com espada, fome, pestilência e grande confusão na terra. Assim, às vezes as pessoas vêm de outras religiões e elas tendem a pensar que o cristão verdadeiro não vai passar por isso, ou que a igreja, né, não vai passar por esses momentos de aflição. Mas a Bíblia é clara em dizer que sim, tá?
O início do tempo de angústia, ali mencionado, refere-se à citação anterior, aquela que a gente acabou de ler, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Quer dizer, a gente ainda tem um intercessor, ele ainda está no santuário, as pragas ainda não começaram a cair, mas a gente já vai estar passando por um momento de angústia. Eu digo até que, desde que começou essa era Covid na nossa realidade, nós começamos a passar por esses momentos de angústia, sabe? Não o momento de angústia, o qual nunca houve, né? Mencionado em Daniel, mas um momento de angústia, de você não poder se reunir, você não poder frequentar a igreja, você está sendo oprimido no trabalho, na onde você está trabalhando, né? E esses momentos de angústia vão ainda piorar. Tem mais um texto que diz assim: nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Então, a obra do terceiro anjo é de anunciar a plenos pulmões que Jesus está voltando, que há só uma forma da gente ser salvo, que é através de Jesus Cristo, né? E para fazermos isso, a gente deve fazê-lo, né, na guarda dos mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Então, essa obra do terceiro anjo, ela vai ser feita em momentos de tribulação, né? Não vai ser momentos fáceis, né? As nações vão ficar iradas entre si, né? Principalmente pelo povo que não vai estar guardando os mandamentos que eles nos ordenarem. Então, a gente vai ser considerado um povo a ser perseguido, né? Então, a gente vai ter muita tribulação. Aí a gente terminou o capítulo 9, era só para fazer essa distinção entre realmente o tempo de angústia que vai acontecer. Está ouvindo? Sim, terminamos o 8, Tá. vamos entrar no 9. Terminamos o capítulo 8, né, que era só essa distinção entre os dois tempos de angústia, não que os tempos que a gente vai ter de agora para frente não sejam de angústia, serão de angústia, mas não será o tempo de angústia de Jacó, né, o qual só vai acontecer com o fim do tempo da graça. Então, assim, em resumo, esse capítulo a gente vai ver agora, capítulo 9, uma síntese, né, do capítulo em si, o fim do tempo da graça, os 4 anjos que vão soltar os ventos, descrição do tempo de angústia, logo começará, o tempo de angústia de Jacó, angústia física e mental, por que será permitida a prova? Os filhos de Deus passam pelo tempo de angústia, muitos irão ao descanso antes, nenhuma provisão material será válida nesse período e refúgio divino. Então, podemos começar aí. Nós vamos começar com o texto de Apocalipse 22, verso 11, né? Porque a gente viu ali antes que há um momento, antes do Apocalipse 22, 11, que a gente vai ter angústia, mas o tempo de angústia mesmo, ele começa aí, quando o Apocalipse 22, 11 diz o quê? Quem é justo, seja injusto ainda. E quem é sujo, sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso é o fechamento da porta da graça. A partir do momento que a porta da graça se fecha, quem estava praticando injustiça, ele vai continuar praticando a injustiça. Quem estiver andando na sujeira e não estiver limpo pelo sangue do Cordeiro, vai continuar sujo. E quem for justificado pelo sangue do Cordeiro vai continuar justo, e quem já tiver sido santificado, ele vai continuar santificado ainda. Então, a gente vive hoje num momento em que a porta da graça está aberta para nós. Hoje é possível chegar perante o Senhor, me arrepender dos meus pecados, confessá-los e pedir a Deus que me torne limpa pelo sangue do Cordeiro. Hoje é o momento da gente abandonar os pecados que cometemos, né? Esses pecados que a gente vive acariciando, mas continua fazendo, todo dia fazendo. É o momento agora de nós estarmos aí abandonando, porque vai chegar um momento que, fechando a porta da graça, não tem mais como eu ser salva, né? Ninguém vai poder ser salvo depois que fecha esse momento da porta da graça. Pode passar?
Nesse momento, todas as profecias já se terão cumprido. O evangelho terá sido pregado em todo o mundo, já terá ocorrido a sacudidura, bem como o selamento e a chuva serôdia já terá descido. Então, o momento que vai acontecer esse fechamento da porta da graça, todas as outras coisas já aconteceram, né? Durante o tempo de angústia, caem as 7 pragas, que castigam terrivelmente os impenitentes, mas nenhum dano causa aos filhos de Deus. Olha que bênção ser filho de Deus. As pragas, quando você lê lá em Apocalipse, não são nada agradáveis. Mas quando você vê que você vai ter a proteção do Senhor e sobre você elas não vão incidir, você fica o quê? Querendo cada dia mais estar aos pés do Senhor. Os 4 anjos já terão liberado os ventos das paixões humanas, e grandes calamidades angustiam os homens. As pragas caem sem mistura de misericórdia da parte de Deus. Por quê? Hoje nós temos gotas da ira, né? Fala que Deus tem uma taça da ira e tem gotas caindo dali, então a gente hoje sente essas iras de Deus, mas elas são misturadas com misericórdia, porque ele tem muito amor pelo povo, né? Então, quando vierem as pragas, que a porta da graça já se fechou, o Espírito Santo já vai ter sido retirado, essas pragas não vão ter essa misericórdia da parte de Deus, e sem restrição do seu Espírito, que terá sido retirado da terra. Então, o Espírito Santo vai ser retirado, a gente não vai ter ali momento nenhum com misericórdia, né? Só vai ser tristeza mesmo. A perseguição que terá tido começo durante o tempo de graça com a imposição da legislação dominical chegará a seu máximo grau durante o tempo de angústia com a publicação do decreto de morte. Este, porém, não chegará a materializar-se, porque no vencimento de seu prazo, Deus libertará o seu povo em meio de tremendas manifestações dos elementos da natureza e manifestações pavorosas de sua ira. Olha, nós teremos uma perseguição, né? Mas essa perseguição, ela vai ter durante o tempo que o decreto dominical for implementado, né? Nós vemos que agora nós estamos diante de uma COP27, né? Começa amanhã, vai até o dia 18, e que lá nessa COP vai ser feito aí 10 mandamentos da natureza, e esses mandamentos vão ser entregues lá no Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos dele. Nós vemos que essas coisas vão ser implementadas a cada dia como naturais e como essenciais para a nossa vida. E não vamos ver o perigo por trás disso, porque o que tem por trás disso? O decreto dominical, que vai vir logo em seguida. Mas a gente sabe que o decreto dominical, a gente já estudou por aqui, ele é o último ato do drama, ele não vai acontecer por agora. Várias outras coisas têm que vir para oprimir o povo de Deus até chegar ao decreto dominical. Então, quando fala aqui, ó, que terá tido começo durante o tempo de graça com a imposição da legislação dominical, nós vamos ter perseguição, porque já vai haver um decreto dominical. Porém, chegará um tempo que essa angústia ela vai ser tremenda, por quê? Porque eles vão decretar um decreto de morte, vão autorizar as pessoas a matarem aquele que guarde o sábado. Né? Isso, porém, não chegará a se materializar, porque no vencimento de seu prazo, Deus vai libertar o seu povo em meio de tremendas manifestações, né, dos elementos da natureza. Ele vai arranjar um jeito de guiar o povo de Deus. Então, a gente não precisa temer, porque nós temos um Deus que vai nos guiar. Pode passar. Conquanto os fiéis não sofram as pragas, sendo maravilhosamente alimentados, guardados e protegidos, passarão ainda assim por terríveis provas. Primeiro, uma angústia material pela perseguição que os obrigará a fugir de todos os centros povoados. Quer dizer, não adianta querer ter vizinhos nesse momento, muito menos ter casa, né? É fugir assim por meio do mato, para as montanhas, e ficar ali isolado durante esse período. Por quê? Porque você vai sendo caçado para ser morto, né? Vão te perseguir para te matar, então é melhor você fugir. Mas também vai ter uma angústia mental, pela profunda preocupação que sentem quanto ao perdão de seus pecados. Será que eu fui perdoada? Será que eu vou ser protegida? Né? Porque a gente sabe que quem vai ter a proteção é aqueles que já estão selados, que já estão registrados nos livros, que vai continuar fazendo a justiça. Mas a nossa dúvida é, será que eu fui perdoado dos meus pecados?
Mas em virtude de haverem feito completa confissão e limpeza do pecado antes do fim do tempo da graça, receberão por fim paz e descanso em meio à confusão. Então, assim, por mais que esteja ali aquela agitação, aquela preocupação, nós vamos ter a certeza, né, da presença do Senhor junto a gente. Pode passar. O papai está ali tratando das galinhas. Como eu falei, ele joga ali no terreiro e as galinhas ficam tudo ali. Dentro do grande tempo de angústia, há um tempo menor, incluso, que se denomina tempo de angústia de Jacó, que é mencionado lá em Jeremias 30, verso 7, mais para frente a gente vai ler. Esse período estende-se da promulgação do decreto de morte, e isso uma vez que as pragas tenham começado a cair até o libertamento. Irmãos, Deus ele vai nos prover as formas de vivermos até lá, mas é só no tempo de angústia. Para o momento que nós vivemos hoje, que é um tempo de angústia, mas não é essa angústia de Jacó, nós temos que, por nós mesmos, arranjarmos um jeito de termos provisão o meu vizinho aqui, o Davi, que chegou aqui agora, a gente tem que arranjar um meio de nós termos a nossa provisão de alimentos. É por isso que o conselho que é dado à igreja é: vá para o campo, onde vocês possam ter um pequeno pedaço de terra, onde vocês possam plantar o seu próprio alimento. É o meu caso, né? Eu vim para a roça para poder ter o meu pedacinho de terra onde eu possa plantar meu alimento. Porque durante esse tempo anterior ao decreto de morte, ao fechamento da porta da graça, eu tenho que me prover. O Senhor fará provisão para nós no tempo de angústia, dessa angústia de Jacó. Pode passar. Jeremias 30, verso 7. Agora a gente vai ler o texto, né, em que ele fala da angústia de Jacó. Ele diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Quando se refere a essa angústia de Jacó, foi no momento em que Jacó sai da casa de Labão para encontrar com seu irmão Esaú. E nessa ida, ele fica temeroso. Ele fica temeroso e começa a sentir uma angústia muito grande, porque a dúvida era o seguinte: ele iria se encontrar com Esaú, e Esaú viria com exércitos sobre ele, para matar ele, toda a família dele, ou se Esaú já o teria perdoado e aceitaria ele ir, e ele ficava ali naquela dúvida. Mas a dúvida era uma dúvida angustiante, e ele fica ali naquele sofrimento durante toda uma noite, em conversa com o Senhor, pedindo um livramento e pedindo a Deus para poder quebrantar o coração de Esaú. Por fim, Deus quebranta o coração de Esaú e no encontro, né, ele vai e consegue se encontrar com Esaú, os dois se abraçam e tudo, mas aquela angústia que ele sentia, com medo de perder todos os filhos, as esposas, e ele mesmo se perder ali naquela guerra contra o próprio irmão, foi muito grande. Ele já tinha ficado afastado da casa do pai há mais de 20 anos, ele já não pôde viver com a mãe até a morte dela, já tinha morrido. E agora ele parte para aquele encontro de retorno à terra onde vivia seu pai, mas ele não tinha certeza de que Esaú o permitiria viver, se perdoaria ele ou não, né? E foi angustioso, e a gente vai ter esse momento também. Pode passar? Só os que tiverem recebido refrigério e sido selados estarão em condições de passar seguros por essa hora tormentosa, permanecendo em pé para receber com júbilo indescritível ao Senhor em sua segunda vinda. Irmãos, os nossos nomes vão ser passados nos livros. E na hora que começar o juízo dos vivos, se nós estivermos vivos, né, vai passar lá os nossos nomes nesses livros, nesse julgamento. E aí, se nós formos encontrados fazendo a vontade de Deus, livre dos pecados e abandonado as coisas deste mundo, nós seremos selados e marcados. Então, só quem tiver o selo do Senhor conseguirá passar para esse momento de hora tormentosa seguros, né? O tempo de angústia durante o qual não haverá mediador nem perdão dos pecados, e que já está a ponto de começar, requer séria preparação da vida do coração. Se nós não começarmos hoje a abandonar os nossos pecados e a gente continuar na prática do pecado, não tem como a gente ser selado, e muito menos chegar ao tempo da graça e a gente conseguir parar de pecar. A gente tem que fazer isso hoje, abandonar o pecado hoje. Por quê, irmãos? Hoje nós entendemos que Jesus está no santuário celestial.
E lá ele atua hoje como nosso mediador e como juiz. Mas, por enquanto, ele está fazendo o juízo de quem? Dos mortos, né? E não dos vivos. E enquanto ele está no juízo dos mortos, ele não passou para o juízo dos vivos, ele ainda é mediador. Quando ele começar o juízo dos vivos, eu estou viva, ele começa o juízo, passa o meu nome. Depois que ele já me julgou, ele pode voltar atrás e me julgar novamente? Seria um ciclo sem fim. Seria um ciclo sem fim. Então, ele tem que vir e julgar aqueles que estão vivos e selar ou não, né? Para não ficar em círculo sem fim. Ele tem que vir julgar e acabou, está julgado. Julguei a Elda, julguei o Nelson, julguei o Rafael, julguei o Paulo César, julguei os outros que estão aqui na sala e pronto. E ali você está selado. Selado, você não deve mais agora o quê? Pecar, porque você não tem mais como voltar atrás para ser analisado, perdoado aquele pecado, não vai ter mais um mediador no céu. Porque Jesus, na hora que ele se levantar, ele vai parar a ação de mediador imediatamente e a de julgador, porque ele passa a ter uma função de juiz, né? Ele vai trocar as roupas porque ele vem para nos vindicar. É o momento em que ele para ali para poder ele voltar à terra e buscar os seus. Então, durante esse período, nós não vamos ter mediador no céu, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós não podemos ali naquele período estar pecando. Os nossos nomes já vão ter sido julgados e cada um recebido a sentença de acordo com aquilo que fez, né? Então, a gente tem que estar pronto para estarmos de pé com a preparação da nossa vida, do nosso coração agora. Nós temos que começar a buscar isso nas nossas vidas agora, para que quando chegar esse momento, o nosso nome seja achado conforme, né, na hora do julgamento. Fim do tempo de graça. Apocalipse 16, verso 15, diz assim, ó. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha, né? Quando você lê lá a igreja de Laodiceia, ele fala assim, abastado sou e de nada tenho falta. E a resposta do Senhor é, não vês que tu estás nu, és pobre, nu, e não tem nenhuma justiça sobre você? Então, ele vem como um ladrão, por quê? Porque ele não vai marcar para nós agora assim, eu vim dia tal, que aí era muito fácil, né? Quando você está esperando uma visita para o dia tal, você prepara a casa, arruma tudo, que você está esperando ela para o dia tal. Agora, quando você não sabe quando ele vem e você não está pronto. E para quem são os infiéis é pior ainda, porque para eles aí sim vai ser pior, vai ser como um ladrão, porque eles não tiveram não acreditaram que estava no tempo do fim, não acreditaram que era o momento de se preparar, não acreditaram que tinham que parar de abandonar os pecados e parar de pecar, porque viveriam um tempo sem mediador, né? Então, para os infiéis, será terrível esse grande dia, né? Pode passar. Apocalipse 12, verso 1 diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o que eu falei, Jesus é um intercessor e também juiz no céu, mas na hora que ele levanta para poder ser o rei, o que vai vir para nos buscar. Então, na hora que ele se levantar, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Na realidade, irmãos, não é Apocalipse 12, verso 1, é Daniel. Eu tive um errozinho aí na hora de escrever aí em cima, e o correto é Daniel 12, verso 1. Então, nesse momento, nós vamos ter um tempo de angústia, o qual nunca houve. E aí eu trouxe de novo Apocalipse 12, 11 e 12, porque agora a gente já vai acrescentar mais um versinho, pode passar. Que a gente já leu a primeira parte, que é o fechamento da porta da graça. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E o verso 12 diz, e eis que venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas
obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, mas a nossa retribuição é segundo as nossas obras. Então, por isso, nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar, para poder abandonar os nossos pecados. Outro texto que a gente trouxe aqui foi Apocalipse 8, verso 5, diz assim: o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. No momento que há esse episódio no céu, que esse incensário é jogado na terra, o incensário ele serve o quê? Ele vai queimando, né, os pedidos de oração ali, os pedidos de perdão do povo de Deus. E na hora que esse incensário é arremessado, é o símbolo do quê? De que acabou a intercessão no céu. Então, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E ali houve o quê? Um silêncio no céu e aquela confusão. Por quê? Ali acaba o serviço de mediação do nosso Senhor. A senhora White traz alguns textos para nós, para a gente entender bastante essa parte, né? Quando a obra de investigação se encerrar, hoje Jesus está no céu fazendo juízo investigativo, que é o juízo dos mortos, né? Passando a cada um e julgando, dando a eles a sentença deles. Quando essa obra de investigação se encerrar e forem examinados decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Então, passou os mortos, passou o julgamento dos vivos, a porta da graça se fecha. E aí, dali para frente, acaba as misericórdias. Assim, esta breve sentença, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, aqui é uma analogia às 10 virgens, né? Nos conduz através do ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. Então, dada essa sentença, se encerrou ali o tempo da graça, então o Salvador agora completará a grande obra da salvação do homem. Está lá no livro Grande Conflito, página 428. Por isso que a gente fala, esses textos são extraídos do Grande Conflito. O Grande Conflito que vai ser distribuído agora, ele está muito condensado, talvez você não encontre o texto lá. Passa o próximo. Silenciosamente, despercebido como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Então, quem estava ali na sua vida fazendo as coisas que achava que devia fazer, não, eu vou viver minha vida aqui, se Jesus quiser voltar, volta, se não quiser voltar, não volta, eu não vou fazer mudança nenhuma na minha vida, vou continuar trabalhando, casando, dando casamento, comendo, bebendo, não tem nada de errado, gente, em casar, em comer, em trabalhar, não tem nada de errado nisso. O errado é não se preparar, né? E não difundir a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, porque o momento agora não é para você buscar esse tipo de prazer, né? Então, ali, ó, a oferta que é destinada a cada homem será retraída para sempre, essa oferta de misericórdia ao homem culpado. E Deus vai tirar esse momento. Grande Conflito, página 491. Pode passar? Temos de apresentar ao mundo a mensagem do terceiro anjo, admoestando os homens contra o culto da besta e a sua imagem, induzindo-os a ocupar o seu lugar nas fileiras dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É uma missão nossa, nós temos que advertir o mundo sobre isso. Deus nos tem revelado o tempo em que há de finalizar essa mensagem, ou quando terminará o tempo da graça. Ele tem nos revelado esse tempo, porque a Bíblia fala assim, ó, que Jesus vai vir como ladrão para quem está aí vivendo a vida sem pensar, né? Mas para os que estão buscando a Deus, ele fala assim, ó, você não sabe o dia e a hora, o dia, qual o dia do mês ou a hora que ele vai vir, mas o tempo é necessário que nós saibamos, e nós sabemos que a gente está muito perto do fim, né? Quem estuda as profecias sabe que a gente está muito tempo do fim, né? Então, a gente vai ter aqui agora que começar a pregar essa mensagem. Deus nos tem revelado o tempo em que há de finalizar essa mensagem. A gente vê que está muito próximo. Ou quando terminar o tempo da graça. Temos de aceitar as coisas que nos são reveladas para nós e para os nossos filhos, mas não procuremos saber aquilo que Deus guardou em segredo nos seus conselhos do Altíssimo. É nosso dever velar,
trabalhar e esperar agindo em todo o tempo a favor das almas dos homens que estão prestes a perecer. Então, não cabe a nós agora ficar aqui pesquisando a Bíblia, tentando procurar o dia e a hora. O tempo nós já foi revelado. Deus já mostrou para a gente que a gente está vivendo o tempo do fim do fim. É o tempo de a gente buscar agora levar essa mensagem a outras pessoas, né, que ainda não conhecem. Quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não sabiam. Olha só que analogia linda que ela faz aqui, analogia, né? Ela compara o tempo em que a porta da graça se fecha para a nação judaica como nação, tá? Não como pessoa. Vamos deixar bem claro, né? Então, como nação, Deus tinha um povo especial, escolhido, e a porta da graça se fecha para eles. Da mesma forma, a porta da graça vai se fechar no fim do tempo, né? Para os filhos de Deus, que escolheram seguir a Jesus. Então, ele fala assim, ó, eles, posto que, sob o domínio de Satanás, governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Eles não tinham percebido que a porta da graça estava se fechando para eles. Continuou o ministério no templo, ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluídos, e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Presta atenção no que aconteceu. Jesus veio, Jesus foi morto por eles, e eles continuavam. Eles não entenderam que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Eles não entenderam a graça maravilhosa de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eles não conseguiram entender isso. E eles continuavam fazendo sacrifícios como se fosse necessário ainda, para aquele tempo, matar um cordeiro, sendo que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já tinha sido morto. E isso vai acontecer agora no tempo do fim. As pessoas que não se aperceberam, não se apercebem que Jesus está prestes a voltar, que nós estamos vivendo os nossos últimos dias nessa terra, elas não têm pressa em se preparar para esse evento. E vão continuar fazendo sacrifícios sobre os altares poluídos, né? Como aquele povo fez. Esse texto continua, ele tem uma continuação. Assim, quando a decisão irrevogável no santuário houver sido pronunciada, e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. Olha lá que terrível. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito Santo de Deus se terá retirado, e o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. Então essas pessoas vão continuar indo nas igrejas, adorando, mas o Espírito Santo não vai estar lá. Quem vai estar lá é Satanás com seus desígnios maldosos, né? E a gente tem que ter hoje, buscar a Deus de forma que a gente ouça a voz do Espírito Santo para saber quando o Espírito Santo está ou não falando a nós. Grande Conflito, página 615. Os 4 anjos soltam os ventos, né? A gente tem aí os pontos cardeais, né? Então, por isso que eu usava essa figura dos 4, né? Norte, sul, leste, oeste, como se esses anjos tivessem cada ponto desse cardeal segurando os ventos, mas os 4 ventos, os anjos soltam esses ventos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Apocalipse 7, verso 1 a 3, diz assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Mas quando eles soltarem, né, eles ainda estão retendo, né? A gente vê aqui em Apocalipse 7 que eles estavam o quê? Retendo, mas eles vão soltar. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, os anjos vão vir para selar o povo de Deus em suas testas, porque vai ter o selo da besta e o selo de Deus. E os anjos vão nos selar com o selo de Deus. E aí, então, até lá, esses ventos vão estar o quê? Sendo segurados.
restringirá as forças das trevas até que a advertência tenha sido proclamada ao mundo e todos que a aceitarem sejam preparados para o conflito. Então, olha lá, essas forças que vão destruir, né, a terra, que vai vir as calamidades sobre a terra, elas estão sendo seguradas para a gente ter tempo para proclamar ao mundo, e todos terão a oportunidade de aceitar e se preparar para esse conflito final. Pode passar? Enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e pelo povo. Então, hoje, irmãos, os nossos governantes, por mais ardilosos que sejam, e que estejam aí sendo guiados por Satanás para cumprir essa ordem, por exemplo, de lá nessa COP27, lá no Monte Sinai, no lugar que Deus deu as leis dele, fazer uma lei de homens para poder nos dar, uma lei satânica para nos dar, esses homens, hoje, eles têm a influência repressora do Espírito Santo, eles não conseguem fazer todas as maldades que eles gostariam de fazer. Essa influência governa ainda até certo ponto as leis do país. Não fossem estas, e a condição do mundo seria muito pior do que ora é. Então, o Senhor hoje tem uma influência repressora do Espírito Santo sobre eles, porque se não tivesse, eles estariam aí, hoje a gente teria uma condição muito pior. Enquanto muitos de nossos legisladores são ativos agentes de Satanás, Deus também tem os seus instrumentos entre os principais homens da nação para refrear esse ponto, né? Eles chegam com leis que seriam, assim, para nós cristãos terríveis, mas lá Deus também coloca pessoas para refrear esse andamento dessas leis terríveis sobre nós. Grande Conflito, página 610. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu tilintar das campainhas sobre as suas vestes. Então, a gente sabe que hoje Jesus atua como nosso sumo sacerdote, e hoje ele, com essa atuação, ele tem em suas vestes campainhas ao redor. Então, aqui ela tem uma visão do momento que ele se levanta e sai, e aí ela ouve as vestes dele tilintando, né? E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia, então, mediador entre o homem culpado e Deus que fora ofendido. Então, Jesus encerra ali o ministério que hoje tem de ser o nosso intercessor, nosso mediador, para poder vir como nosso redentor, rei, né, soberano. Então, nesse momento, nós não vamos ter aí esse mediador. Enquanto Jesus permanecer entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida, e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, se não arrependeram. Então, muitos que não vão se arrepender e que não vão ter mais oportunidade porque a porta da graça se fechou, Satanás vai ter o completo domínio sobre eles. Descrição do tempo de angústia. Deixando ele, Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Irmãos, olha lá que terrível vai ser esse momento. Nós vamos ter que viver sem o nosso intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. A gente já leu isso no texto anterior, né? Que quando Deus tira o Espírito Santo, né, sobre o povo, Satanás tem o completo domínio. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor e pisou a sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Então, aquelas pessoas que o Espírito Santo estava ali incomodando, tentando, porque o Espírito Santo é que nos convence dos nossos pecados, do juízo de Deus, né? E aí ele vai ser o quê? Retirado. E essas pessoas não terão mais oportunidade de se salvar. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. E Satanás mergulhará, então, os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão à soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio sobre Jerusalém na antiguidade. De que ruína ela está falando?
da destruição de Jerusalém. Houve o cerco, Ciro entrou e destruiu tudo, foi uma carnificina, matou a todo mundo. Isso primeiro ele acabou com a água, com a comida, foi oprimindo aquele povo até eles não terem qualquer tipo de resistência. E quando eles não tinham mais possibilidade de resistência, ele invade e destrói tudo. Então, dessa mesma forma vai ser Satanás. Ele vai restringindo as pessoas até o momento em que ele vai finalmente soltar todas as paixões humanas e ali vai ser uma carnificina. Grande Conflito, página 614. Logo começará. A gente pensa assim que essas coisas estão muito longe, que não é para o nosso tempo, né? Mas a gente vai vendo que não. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. O que seria isso? São pessoas que estão aqui, estão ouvindo, mas não se preparam para o momento que nós estamos vivendo. Ouve, mas já ouvi a pregação, foi legal fazer a live, mas não tomam iniciativa de preparar mesmo, né? É como Ló. Ló, os anjos foram para retirar ele e ficou demorando, e nisso, quando ele chega a sair, os anjos têm que arrastar ele de dentro de Sodoma e Gomorra para que ele saia, e quando ele sai, a esposa dele, o quê? Olha para trás e se transforma numa estátua de sal. No Patriarcas e Profetas, Ellen White diz o quê? Que se ele não tivesse se demorado tanto e tivesse ido mais apressado, a mulher dele talvez não teria se perdido. Pode passar? Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim, essa apostasia, a legislação dominical, a Tríplice Aliança, o repúdio dos princípios da Constituição norte-americana, será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingindo e que as nações, Estados Unidos, encherão a medida de sua iniquidade e o anjo da graça de Deus está a ponto de dobrar as asas e partir da terra para não mais tornar. Irmãos, então, na hora que a legislação americana, ela, por fim, né, que é o último ato do drama, ela vir implantar o decreto dominical, isso para nós vai soar como está muito perto o tempo da porta da graça se fechar. É claro, irmãos, que a gente está pregando aqui para pessoas que vão estar vivas nessa época, mas o momento da porta da graça, para quem morre hoje, ele fecha hoje, por isso a nossa vida tem que estar pronta hoje, né? Então, quando a gente fala que é logo, na realidade, nós temos que estar com a nossa vida pronta hoje. Se nós morrermos, a gente sabe que a nossa ressurreição é garantida através de Jesus Cristo, porque ele ressuscitou dentre os mortos, né? E da mesma forma ele fará conosco. Então, a gente tem que estar pronto hoje. A gente não sabe o dia da nossa morte, né? Mas se nós estivermos vivos, quando a gente passar pelo decreto dominical, a gente sabe que a porta da graça está muito próximo de fechar. Pode passar. O tempo de angústia de Jacó. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário celestial onde hoje ele está, né? E então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu então um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Quer dizer, os santos vão clamar dia e noite por livramento, porque eles vão vir para nos matar. Não é para poder prender, porque as prisões vão ser antes disso. Prisão, calabouço, fome, perseguição vai ser antes desse decreto de morte, né? Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então, todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Deus vai mandar os anjos para nos livrar. Angústia física, pode passar. Física e mental, né? Nós temos uma angústia física, mas também mental. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar, precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Patriarcas e Profetas, página 201.
A angústia física será pela perseguição material e o decreto de morte. Nós vamos ter que sair, é físico, porque o nosso corpo vai sentir, a gente vai ter que sair, andar pelo meio do mato, por pedras, por montanhas, e os outros atrás de nós, perseguindo, né? A gente com fome, não vai poder levar comida, né? Porque aqui é Deus quem vai nos prover os alimentos, né? E uma angústia moral, mental, porque assim, Senhor, será que eu estou selada? Será que eu estou perdoada dos meus pecados? Será que eu estou em dia, Senhor? Será que o Senhor vai providenciar livramento para mim? Ou será que eu estou perdida no meio deles e estou achando que não estou? Então vai ter ali aquela angústia moral, mental também. Pode passar. Angústia física, a perseguição. Nós vamos ser perseguidos, né, irmãos? Pode passar. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de excração universal. Então, assim, é um pequeno povo. Irmãos, a gente não pode falar uma palavra misteriosa aí, mas vocês sabem qual que eu estou falando, sabe? Aquela. A gente passou por esse momento de angústia, muitas pessoas que não quiseram a picadinha, elas tiveram um momento de angústia terrível. Por quê? Porque era uma minoria. E os outros, os poderes mundiais obrigando, tomando filho, perseguindo em outros países, né? Porque nosso país aqui, graças a Deus, não foi a esse ponto. Mas muitos perderam emprego, hoje estão até conseguindo, né? Em Nova York, parece que mais de 1.500 pessoas conseguiram ter de novo os seus empregos, né? Que tinham sido mandados embora porque não tinham coisado, né? Então, eles voltaram aos seus empregos. Imagina como é que vai ser isso aqui. Vai ser muito menor, porque hoje a gente tem aí 21 milhões de adventistas no mundo, a maioria vai acabar cedendo, né? Por pressão popular, porque tem família, porque precisa manter emprego e tudo, vão acabar atendendo essas exigências populares. Então, vai ser um número muito pequeno de pessoas que vão realmente resistir a esse momento. E essa minoria, o mundo inteiro vai estar atrás deles, né? Então, vai ser uma perseguição terrível. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Vai ser da mesma forma, né? Este argumento parecerá concludente, ou seja, é melhor matar esses pouquinhos que são aí do que perecer toda a nossa nação. E expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. Grande Conflitos, páginas 615 e 616. Tem alguém falando aí alguma coisa? Estou ouvindo um barulhinho? Não. Eu acho que é criança ao fundo, em algum lugar. O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma exprobação constante para os que renunciaram o temor do Senhor, calcando os seus pés seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam, de alguma maneira, ser eliminados. Quem foi Mardoqueu? Mardoqueu, ele ficava na porta ali acho que da cidade, né? E as pessoas passavam e olhavam para ele, e eles queriam matar ele, entendeu? E aí eles fizeram um plano de como ele seria morto, mas aquele plano, pelo poder de Deus, foi revertido. Então, quando eles olham para nós, eles vão querer nos matar. Não vai ser assim, gente, é pai, é mãe, é irmão, é esposa, é filho querendo nos matar. Nossos filhos que a gente manda para a escola com tanto carinho, achando que a gente está fazendo muito bem para eles, lá eles vão aprender que eles que têm que nos perseguir, nos matar, né? Então, a gente tem que ter, né, muito comunhão com Deus para poder passar por esses momentos. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunirá-se em grupos
habitando nos lugares mais desertos e solitários. Presta atenção, irmãos. O conselho da senhora White é que nós saímos da cidade, das grandes cidades, imediatamente, certo? Quando vier o decreto dominical, o conselho é que a gente vá para lugares menores, para cidades menores, para vilas, né, onde a gente ainda vai poder pregar ainda o evangelho. E agora, nesse momento aqui, final, nós vamos ter que sair dessas vilas e habitar nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas, semelhante aos cristãos dos vales do Piemonte, dos lugares altos da terra farão santuários, agradecendo a Deus pela fortaleza das rochas, porque lá a gente vai ter talvez uma caverna que a gente vai conseguir encontrar, e ali a gente vai poder adorar a Deus ali. Mas com liberdade, nesse momento final da terra, jamais. Né? E ali, nosso pão e nossa água será certo, mas não é um pão. É um pão maná do céu que vai ser mandado para nós. É um pão como o de Elias, que o passarinho trazia para ele, né? Muitos, porém, de todas as nações, de todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Então, irmãos, talvez a gente viva num país que isso aqui não vai acontecer, mas em muitos países isso vai acontecer. Não vai importar se você é rico, se você é pobre. Você guarda os mandamentos, você vai ser jogado aqui na prisão e vai se tornar escravo. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer de fome nos escuros, nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano lhe escutará os gemidos. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhe auxílio. Grande Conflito, página 626, é muito terrível o que tem para vir sobre nós, né? Angústia mental. Por que será permitida a prova? Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. Então, olha lá, o tempo de nós exercermos a nossa fé é agora. Então, aqueles que hoje têm pouca fé, que não estudam a Bíblia, que não têm comunhão com Deus, que não ouve hoje quando o Espírito Santo lhe fala ao coração, essas pessoas correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia, em uma aflição mais profunda no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Sabe aquelas pessoas assim ansiosas, que diante de um pequeno probleminha fica pavoroso, nossa, eu não sei o que vai acontecer de mim, e entra em desespero? Então, elas não tiveram, durante o tempo que viveu aqui na Terra, a oportunidade de aprender a confiar em Deus, a entregar a angústia a Deus. Essas vão ter mais profundo agonia e aflição naqueles momentos. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigadas a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Então, vai ser assim, para essas será ainda pior, né? Mas elas vão ter oportunidade ainda de passar por esses momentos com o Senhor, mas vai ser muito angustioso, então vai ser uma aflição mental muito grande. A gente tem que aprender a confiar no Senhor hoje. Grande Conflito, página 622. Os filhos de Deus passam pelo tempo de angústia. Então, quando você ouve falar do arrebatamento, né, secreto, eles pensam que os filhos de Deus não passam por momento nenhum de angústia. A gente vai ver que passa sim. Pode passar o texto. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição no tempo da angústia de Jacó. Então, os 144.000 serão aqueles que vão conseguir passar por todas essas angústias, por esse momento terrível. Mas eles vão cantar o cântico do Cordeiro.
Grande Conflito, página 649. É o Grande Conflito integral, tá? Para quem tiver. Muitos irão ao descanso antes. Esta é uma forma de Deus também nos aliviar, né, irmãos? Muitos irão para o descanso antes que venham as terríveis provas do tempo de angústia sobre o mundo. Esta é outra razão por que devemos dizer ao terminar nossa fervente súplica: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. É claro que o ser humano não foi preparado para a morte. Então, nós nascemos com a imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou para vivermos uma vida eterna. Então, quando a gente se depara com a morte, a gente não aceita. Mas nós, como cristãos, temos que ter certeza da nossa salvação, para que, se hoje morrermos, sabemos que é uma morte temporária e que, quando Jesus voltar, teremos uma vida eterna, né? Então, a gente tem que aprender a falar com o Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. A minha vontade, irmãos, é de estar fazendo parte desse povo, passar por toda essa angústia viva, mesmo que eu tenha que fugir para as montanhas, que tem e participar de tudo isso. Mas a gente tem que saber que faça essa vontade do Senhor, para que a gente não seja pego de surpresa, por exemplo, né? Supõe-se que você não resistiria às provas, chegaria lá, você cederia. Então, é melhor que você morra hoje salvo no Senhor, do que você pedir a Deus para poder passar por tudo isso e chegar lá na frente e vacilar, né? Então, a gente tem que confiar no Deus a quem servimos. Nenhuma provisão material será válida. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Prestem atenção, irmãos, não é para o tempo que nós estamos vivendo agora. Agora, se você quiser fazer uma provisão aí de arroz e quiser guardar, estocar arroz, não estamos vivendo nesse tempo de angústia. Se você quiser aí guardar um pouco de óleo, de feijão, de milho, de mantimento, para você ter provisão, não tem problema. Mas para o tempo de angústia, não. Vi que, se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e a pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas, e estranhos ceifariam os seus campos. Então, não será o momento mais nem de estar plantando, porque os campos vão ser ceifados por estranhos, né? Não é o momento, porque no tempo de angústia, quando a porta da graça se fecha, é o tempo de a gente só fugir para adorar a Deus em lugares mais remotos e esquecer que você tem casa, que você tem um fogão, que você tem uma cama, né? É o momento de ir para frente e esquecer, como Elias, né? Elias sai e ele vai para o deserto e ele deixa tudo para trás abandonado. Ou como João Batista, que também vai para o deserto para proclamar: arrependa-se dos seus pecados, porque é chegar a hora do juízo, e chegar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali João Batista vai pregando, mas onde que ele estava? Abandonado. Estava dormindo lá no meio do deserto, comendo do que ele achava lá para comer. Pode passar. Refúgio divino. Irmãos, para esse momento, Deus tem nos dado a palavra dele, né? E essa palavra dele é que traz para nós o conforto e o consolo que precisamos. E eu trouxe aqui esses textos, mesmo com o microfone desligado, eu gostaria que vocês lessem comigo, porque se a gente abrir os microfones, vai ficar uma barulheira, pode dar tumulto, né? Então, deixa os microfones desligados mesmo, mas eu gostaria que vocês lessem, porque isso é refúgio para as nossas almas, né? Salmo 91, de 3 a 12. Então, a gente vai ler verso por verso até chegar ao fim. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua vereda será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. E terminamos agora com o verso 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Aleluia! É essa esperança que nós, como servos de Deus, temos que ter. Devemos guardar e memorizar esses versos, para que nesse tempo de angústia a gente reivindique cada verso desse. Pode passar. Agora a gente vai ler também o Salmo 46, 1-3, que diz assim, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nós não precisamos ter medo, porque nós sabemos em quem confiamos. São salmos, são promessas de Deus de livramento que nós devemos guardar na nossa memória, no nosso coração, para que nesse momento a gente vai estar fugindo da morte, a porta da graça já se fechou, ainda seja refúgio para a nossa mente que vai estar angustiada, para o nosso corpo físico que vai estar ali sendo atribulado. O Senhor tem me mostrado. Esse aqui acho que eu já li. Já li, que é da provisão. Então, a gente encerra aqui. Então, irmãos, a gente vai ter esses momentos aí terríveis à nossa frente, né? Mas a gente tem que ter certeza que Deus é o Deus de nosso refúgio, da nossa fortaleza, que 1000 vai cair de um lado e do outro, mas nós vamos estar sendo protegidos e guiados pelo Senhor. Mais algum comentário, irmãos, sobre o estudo de hoje? Alguma dúvida? O Elda, Oi? a gente percebe que existem 2 tempos de angústia, né? Um prévio e o outro mais intenso, né? E o interessante é que nesse tempo prévio vai haver muitas mortes, né? E, no entanto, no fechamento da porta da graça, depois não haverá morte. E ele se torna o tempo pior, né? Mas não haverá morte. Mas não haverá morte. Então, eu creio que é mais moralmente, mais psicologicamente, as pessoas ficarão indecisas, né? Se estão salvos ou não, diante do que está acontecendo, né? Deixa eu explicar por que não vai haver morte, né, irmãos? Olha lá, você já foi selado, né, com o selo do Cordeiro, e você já tem a sua sentença, então você não vai passar pela morte. Não teria por que haver mártires, por exemplo, né? Antes disso, a gente vai ser mártir, vai ter muitos mártires antes disso, né? Mas ali não, porque ali ninguém mais se converte, depois que fecha a porta da graça, ninguém mais se converte, então não tem necessidade nenhuma mais de ser sacrificado a um filho de Deus. Então, nós vamos ser protegidos. Mas, por mais que estejamos lá na masmorra, vocês viram ali abandonados, ninguém vai estar lembrando nem que você está lá, ou vai levar qualquer tipo de provisão para você, como alimento, ou água, ou qualquer coisa. Você vai estar ali naquela angústia terrível, mas você não vai ser morto. Aí já é do tempo de Jacó, não é? A angústia de Jacó. de Jacó. Mas aí a porta se fechou. Interessante, por exemplo, quando você fala ali que vão estar presos nas masmorras, né? Sofrendo ali, mão humana nenhum pode chegar até eles. Esse povo que está ali preso,
Então, eles foram presos no pequeno tempo de angústia, antes do fechamento da porta. Sim. Né? Antes, porque o que acontece? A gente tem países que as legislações são completamente diferentes das nossas, né? Nós aqui no Brasil, graças a Deus, vivemos num país de liberdade religiosa em que nós podemos ter as nossas crenças, ninguém é preso por motivo religioso, né? Mas existem países, irmãos, que hoje a gente tem cristãos presos, muitos países, inclusive, né? Que os cristãos estão presos. Então, esses que vão estar presos lá, eles ainda vão continuar presos lá, eles não vão ser, não, agora que saiu o decreto dominical, vamos liberar esse povo. Não vai, entende? Então, assim, ainda vai ter gente que vai morrer, né? Até fechar a porta da graça ali, vai ter gente morrendo, como mártires, né? Muita gente ainda. Falar em cristãos perseguidos, né? Sempre reforçando aí, ó, no site da Portas Abertas, nós temos a lista mundial da perseguição. Então, lembre-se de orar por esses países aqui, ó, da lista, né? América Latina, nós temos 3 países, México, Cuba e Colômbia, né? E até o Extremo Oriente, né? Coreia do Norte, que este ano está em 2º lugar, Afeganistão, que está em 1º lugar. São países onde ser cristão pode custar a vida, né? Entendem, irmão, por que eu estou falando disso? Que muitos vão estar em masmorras, vão estar sendo mortos e perseguidos, porque a gente tem países no mundo hoje que falar de Jesus é morte. Agora, imagina falar sobre o sábado, num país que vai adotar uns 10 mandamentos do clima, por exemplo, né? Isso vai ser terrível, irmão, terrível. Eu fico assim, é uma coisa que me angustia muito. As pessoas que estão nesses lugares aí que o Rafael acabou de mostrar, que estão presas, que não podem falar para ninguém que amam Jesus, que creem na Bíblia, e que podem ler isso aqui, igual a gente pode ter. A gente vive numa liberdade tão grande de poder pegar uma Bíblia, ler, e meditar, e reler, e ter vários outros livros. A gente não tem noção do que é viver num país como aqueles. Francisco, pode falar. Uma das coisas bem interessantes que você citou aí foi a questão desses países, né? Esses países, de acordo quando estudando aqui, né? Todos esses países que você citou aí é onde o comunismo e o socialismo são estabelecidos, porque eles anulam a questão da religião. Na realidade, não só comunismo, qualquer regime, como é que eu vou dizer, de ditadura, né? Regime de ditadura. Ele acaba. Então, países, mesmo que fosse uma extrema-direita... E o interessante é que tanto esse regime como o poder religioso, eles deverão se unir para ir contra o povo de Deus. Quer dizer que o que você está vendo hoje é apenas uma face do que em breve vai acontecer. Por isso, assim, nós vemos Colômbia, Cuba, Venezuela, existem irmãos sofrendo nesses lugares que são restritos da verdade, são, como a irmã falou, né? Proibidos de não pregar o sábado porque são adotados meios diferentes. Entendeu? No nosso país hoje, temos a possibilidade de acontecer isso? Temos, mas não agora. Como a irmã falou, né? Vai haver pessoas que vão sofrer, morrer até... É claro que o comunismo ele não vai deixar pregar religião, gente. É claro que a religião para o comunismo nunca foi uma opção. Mas a gente tem que pensar o quê? Que a direita americana é uma direita apostatada. Ela diz lá Deus, família e Cristo, né? Deus, família e tem outro negócio. Pátria, né? Deus, família e pátria. Mas eles são cristãos apostatados que vão levar aqui ao decreto dominical. Então, não adianta, irmãos, eu tenho um país que diz para mim que ama a Deus, que ama a família e que ama a pátria, mas vem com uma religião apostatada para cima da gente. O decreto sai dos Estados Unidos e provavelmente com um governante ou com legisladores de direita. Então, a gente tem que ter muito cuidado de só canalizar para um tipo ou não de direita ou esquerda, porque as religiões, no fim das contas, tanto direita quanto esquerda, elas servem ao diabo, né?
Exatamente. E a perseguição poderá vir por uma ou por outra. No caso dessa esquerda de linha comunista, enfim, poderá ser pela questão dos sindicatos, né, necessidade do descanso semanal, enfim. Se for a direita conservadora ou neoconservadora americana, pela via religiosa, né, da guarda do domingo, volta às tradições, às raízes puritanas dos Estados Unidos. Então, Satanás é muito astuto, poderá usar um caminho ou outro sem nenhum problema, né? Exato. Muito bem. É isso, irmãos. Mais algum comentário? Vamos finalizando, então. O Francisco está conosco aí pela primeira vez. O irmão fala da onde? Eu sou daqui do Ceará, Ceará, né? região norte aqui do Nordeste. Tá bem quente. Tô Isso quase cozinhando aqui. muito bem. O irmão gostaria de fazer oração para finalizarmos, uma breve oração para encerrarmos. Sim, sim. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por todo o privilégio aqui de esmiuçar, Senhor, as Escrituras e entender, Senhor, os períodos proféticos, que em breve, Senhor, irão se cumprir de acordo com o que o Senhor revelou em suas Escrituras. Pai, te pedimos sabedoria, discernimento, para que a cada dia, Senhor, possamos nos alimentar, Senhor. Para que a cada dia, Senhor, possamos estar firme perante as tuas palavras. Agora, Amém. inicia, Senhor, uma semana que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Nesse Amém. momento, Senhor, te pedimos a tua proteção a cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, caminhar firmes por meio da palavra e por meio de ti. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, de cada um que está aqui nessa reunião, que o Senhor possa estar, né, com cada um em suas casas, guiando e orientando. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.